Olá a todos! Venho trazer a vocês mais uma novidade da linha Mega 1000, o Mega 1000 Boot 2013, trazendo todas as novidades e atualizações que foram realizadas no software. Bom, nesse vídeo estarei tratando como um todo sobre o produto, não vou especificar nenhum programa. Para tirarem suas dúvidas, acessem o nosso website, no qual em breve já possuiremos todos os vídeos separados de todos os programas. Assim vocês podem tirar suas dúvidas de algum programa em específico. Também já temos link para suporte. Com isso você já pode tirar algumas dúvidas ou enviar por e-mail. Bom, vamos ao programa. Essa é a tela inicial do Mega 1000 Boot. Atualizamos algumas partes do programa, inclusive o Hirings Boot 15, agora com a versão 15.2. Realizado algumas correções e algumas atualizações nos seus programas, porém continua como um programa secundário do Mega 1000 Boot. Vamos voltar ao menu. Com a primeira opção, se por acaso você der boot no pendrive e sem querer esquecer ele ligado no computador, você pode prosseguir com o boot principal, ou seja, ir diretamente ao HD e iniciar seu micro normalmente. Aqui temos o Hiring Boot que eu mostrei a vocês, e aqui a parte que mais nos interessa, que é o menu de boot. Bom, existem dois tipos. Um que termina com a palavra pendrive e o outro com memória RAM. Qual a diferença das versões? Se você escolher pelo pendrive, qualquer programa da lista que você execute será descompactado para dentro do pendrive, ou seja, isso acaba criando uma certa rapidez na hora de dar o boot, porque você não precisa jogar na memória RAM, que é justamente o que o menu de baixo faz. Entretanto, dependendo do pendrive, não é possível executar alguns programas muito pesados, como veremos a seguir. Já na memória, existe uma demora maior na parte inicial, porque ele tem que jogar para a memória, e da memória ele vai descompactar, e então executar o arquivo. Então ele tem um pouco mais de demora no boot, entretanto ele trabalha mais rápido, porque já está na memória RAM. Então depois de jogar na memória RAM, é um procedimento um pouco mais rápido. Depende um pouco do micro. Se o micro tiver 2 GB, 3 GB de memória, recomendo usar o memória RAM. Caso contrário, use do pendrive. Vou colocar o pendrive. Bom, temos aqui então a tela do boot. Aqui é a lista dos programas e agora com o atalho do lado. Se você aperta o número, você vai diretamente ao menu. Muito bem. Essa é a versão 2013, estou usando um pendrive de 16 GB. Temos aqui o voltar ao menu principal, o Acronis 13 e o Ghost 11. Vamos falar um pouco sobre eles. Bom, são duas ferramentas que podem ser usadas para realizar um backup do seu sistema operacional. Então, no caso, você pode, não só do sistema, como também dos seus arquivos. Você pode formatar seu micro, instalar todos os programas, fazer tudo que você normalmente faz assim que realiza uma formatação. Então, o que você faz? Você faz uma imagem do seu computador. Então, da próxima vez que você for formatar, você não precisa se preocupar com o CD do Windows, com drivers, com reinstalação de programas. Você vai pegar essa imagem que foi criada e vai fazer ele restaurar no mesmo software que você criou a imagem para o seu computador. Então você consegue instalar o Windows, todos os programas, tudo do jeito que você deixa configuradinho, suas páginas, tudo certo, dependendo do micro, em volta de 5 minutos, sem fazer absolutamente nada, a não ser ele dar o boot e mandar ele recuperar através dessa imagem. Então a Acronis 2013 e o Ghost 11.5, vai depender muito do seu gosto, tem a mesma função. Bom, temos aqui o ferramentas para HD. Essa ferramenta para HD permite com que você recupere alguns HDs danificados, removendo badges, ou fazendo algum tipo de manutenção em partição, etc. Não é muito recomendado você fazer isso e dar credibilidade ao HD como se estivesse novo. Embora ele arrume muitas vezes os problemas dos HDs, é recomendado que você procure um novo. É meio que um quebra-galho, digamos assim, mas é uma boa ferramenta no caso que você precisa mais agilidade ou o HD não esteja tão danificado. A vantagem desse nosso programa é que você não precisa formatar o HD, então ele consegue recuperar alocamentos danificados no disco sem formatar o disco. Ele cria um backup do que estiver armazenado naquele setor, joga em outro setor e tenta fazer de tudo para isolar aquele setor danificado. Não vai recuperar, ele simplesmente não vai deixar que o computador use aquele ponto específico. Bom, temos ainda o Live Windows 7 ou Live XP, ou Mini Windows 7, Mini Windows XP. Vantagens: o Live Windows XP você não precisa instalar nenhum dos dois, você clica, ele vai executar.
Entretanto, o Mini XP é um pouco mais rápido no carregamento do que o Mini 7. Porém, por ser uma versão compactada de um Windows anterior, é bem provável que ele não localize os drivers do micro. Então, no caso, recomendamos o Mini 7 para caso de você queira acessar a internet, porque ele vai reconhecer o drive de rede, possivelmente, drive de som, que você consegue entrar na internet e fazer algum tipo de manutenção no micro ou alguma coisa do tipo. Com o Mini XP você pode fazer alguns backups, porque ele vai conseguir acessar o HD. Então você consegue acessar o HD do seu cliente e jogar para outro HD, o backup, etc. Com o Mini 7 você já consegue coisas além. Além do backup, você pode estar baixando drives pela internet, caso o Windows que você instalou no seu cliente não reconheça de primeira. Então pelo Mini 7 você consegue essas outras vantagens. Partition Wizard é um programa de partição que também serve como ferramenta para HD. Então nesse caso você consegue criar uma partição, aumentar, diminuir ou excluir uma partição, sendo realmente muito útil. Temos ainda o quebra-senha, que serve para a senha de usuário do Windows. Com isso você consegue quebrar a senha caso você tenha esquecido ou seu cliente tenha perdido a senha e ter acesso normal ao Windows. O Seagate Tools é uma ferramenta para HDs também, entretanto para HD já da Seagate, da Samsung, que agora está no mesmo segmento da Seagate. E através dele você consegue ter um diagnóstico do seu HD para mandar para a Seagate. Eles estão muitas vezes exigindo isso, que aí eles testam, vê se realmente é um problema físico, geram um código e você manda para a Seagate junto com o HD para eles poderem efetuar a troca. Mas além disso, caso ele consiga recuperar seu HD, é mais recomendado. Por ser uma ferramenta da própria Seagate, ele acaba tendo um desempenho melhor na hora de recuperar alguns discos da Seagate, por exemplo, da Samsung, então realmente é bem recomendado. E temos o clássico teste de memória, que é o mesmo do Ubuntu, sendo muito bom, porque às vezes você pode achar que o problema no micro é o HD, a placa-mãe, quando na verdade é apenas a memória. Você vai instalar o Windows começa a travar toda vez. Muitas vezes pode ser a memória, que acabou corrompendo algum arquivo na hora da instalação, alguma coisa do tipo. Bom, esses são os programas que vêm na questão de boot. Depois no site boot.megamil.net estarei fazendo vídeos de cada um separado. Assim você pode entender melhor como funciona o Acronis, como funciona o Ghost e todos os outros programas. Podem tirar todas as suas dúvidas. Temos aqui, quando você abre o pendrive, estas pastas. Esta vem com algumas versões do pacote Office, essa com alguns programas para testes e reparos, manutenção. Esses aqui com programas padrão que você pode instalar depois de formatar o Windows, como Flash, Skype, tudo de forma offline, ou seja, você consegue já instalar seus programas sem ter internet, o que agiliza muito quando você estiver com seu cliente. E uma versão Pro Vista 7 Windows 8. Temos também esse programa que já faz a instalação destes programas de forma autônoma. Você executa ele, então ele vai começar a instalar esses programas padrão, independente da versão do Windows, sozinho. Entretanto, ele depende de internet. Nosso programa de testes e reparos conta com programas como o detectador de drives, testes de estresse para processador, memória, sistema operacional, programa para reparo de DLL, esse programa que detecta a chave do sistema operacional do seu cliente, junto com a chave do Office. Você consegue, sem ter a chave do Windows, salvar ela, formatar e instalar de volta, caso o cliente tenha perdido. Então é muito útil. Dentre outras ferramentas que foram agregadas ao nosso programa. Bom, no Megamil Boot é isso. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail ou postar no nosso vídeo no YouTube. Eu agradeço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.